De facto, 2020 foi um ano atípico, que ninguém esperava. Em fevereiro, março, deu-nos aquele... Quando nós analisámos o que estava a acontecer na China, ninguém pensou que isso viria até nós. E veio rapidamente. Nunca se pensou que, de facto, um vírus caminhasse tão rápido pelo mundo inteiro. O que veio de condicionar e fazer... abrir feridas que até hoje não sabemos nem qual é a sua dimensão, nem como curar com eficácia. Portanto, vamos ter um novo momento, que são as vacinas. Espero que esse seja o ponto de viragem. Mas 2020, se fizermos a análise, em função do setor, assim também a coisa correu melhor ou pior em função dos setores. O turismo, a cultura, o mundo do espetáculo foi um desastre completo, especialmente o mundo do espetáculo, em que milhares e milhares de profissionais se viram privados de poder exercer a profissão, com poucos apoios, com dificuldade em saber quais os caminhos. Hoje as coisas já estão a abrir um pouco, muito através dos programas de televisão, mas nós sabemos que a televisão também não paga, é mais a promoção, mas de qualquer maneira está-se a notar já algum movimento. De negativo foi aquela questão, porque é que uns podem fazer e outros não. Como é que, por exemplo, o Avante fez o que fez e alguns artistas dão espetáculos e depois os outros não podem. Porque é que não se pode haver pessoas a assistir ao futebol em campos com grandes dimensões? Portanto, houve ações. É claro que é difícil gerir este processo e aprendeu-se, porque hoje tem-se mais cuidado quando se colocam os condicionalismos na rua, mas nem todos percebemos. Eu ontem estava a ouvir uma pessoa, já com uma certa idade, com 87 anos, por acaso era a minha mãe, uma pessoa que tem a vida que tem já, que passou por ela, e diz: isto é absurdo. Então, até às 13 horas não há vírus, a partir das 13 os vírus implantaram-se na zona. Portanto, há aqui algumas situações que ninguém percebe, isto não é explicado. E uma das coisas negativas que houve à volta da pandemia foi, de facto, o sistema de informação não funcionou. Informação a mais, informação negativa, informação a criar pânico, tudo isto foi uma coisa que não se percebe. Quando temos veículos através das escolas, dos professores, através dos grupos onde estamos inseridos, facilmente nós conseguíamos colocar a informação com muito mais eficácia e muito mais, com mais verdade, não é? Não quer dizer que se minta por querer, mas foi um desastre o sistema de informação. Depois as empresas ficaram, e agora falando das empresas, ficaram sem saber qual era o rumo, porque deixam de faturar, têm os compromissos, e o que fazer agora? Muita empresa entrou em dificuldades, muitas empresas fecharam, muita restauração fechou, outros conseguiram sobreviver, aqueles que não viviam do turismo, e hoje verifica-se isso, é muito interessante, que aí em Tomar também, nos núcleos, também existe isto, mas por exemplo nos bairros em Lisboa, por exemplo como Alvalade, que não viviam muito do turismo, continuam a funcionar, mas formos para baixo os restaurantes estão vazios. Eu conheço restaurantes que estavam cheios e que agora já fecharam. Depois temos outro problema que aconteceu, um problema, mas que é positivo por um lado. Por exemplo, a Câmara de Lisboa está a apoiar com valores consideráveis as empresas, independentemente do setor. Podem receber 8, 9 mil euros em função do movimento. Isso é positivo. Mas depois, como é que é possível no mesmo país outros concelhos não terem apoio nenhum? Portanto, não houve uma ação global de apoio às empresas todas, com eficácia. Porque o que é que interessa vir o apoio passado não sei quantos meses? Já morremos. A cura já não serve para nada. E isto foi um dos grandes problemas. Portanto, houve muita dificuldade em lidar. E os apoios, de facto, falou-se em muito apoio, mas efetivamente quem é que recebeu o dinheiro? Foram sempre os tais, os mesmos ou não? E isso criou outros problemas. Felizmente há setores que conseguiram, dentro do setor, por exemplo, o setor da construção civil e obras públicas conseguiu passar.
porque há movimento e este ano vai haver eleições autárquicas, vão haver obras. Este setor, esta área onde eu estou inserido, felizmente está e cria sempre a montante e a jusante algum dinamismo com fornecimentos das lojas, etc., fornecimento de materiais, de equipamentos, isto vai funcionando. Depois há outros setores que ficaram secos completamente. Isto foi o grande problema e não se conseguiu gerir isso. Ainda não está a conseguir. Já há uns lives de melhoramento e as câmaras são as que têm capital, não é? Porque há câmaras que não têm muito pouco, também têm muito menos empresários. Mas, por exemplo, Lisboa tem capacidade, a força dos impostos e tudo o que gera uma capital, e o Porto e Coimbra vão tendo outras situações muito mais favoráveis e conseguem de facto dar apoio, mas o apoio não pode ser avulso. Devia haver uma estratégia global para apoiar verdadeiramente as empresas, dar-lhe condições para conseguirem sobreviver. Se conseguirem sobreviver, conseguem manter o emprego e criar alguma riqueza ainda, que é o que nós precisamos. Vamos esperar mais um ano, como está previsto, como é que vai ser. Portanto, vamos ter que ser otimistas, vamos ter que interagir mais uns com os outros, apoiar-nos uns aos outros. Isto parece sonho, mas não é. Nós podemos trabalhar, contratar à nossa volta, comprar à nossa volta. Tudo isto, estes pequenos nadas, são muita coisa. Eu faço um esforço para ir comprando local. Tenho umas coisas para comprar que geralmente compro noutros lados. Agora, estes pequenos passos, nós como população, como cidadãos, devemos ter este cuidado também. É a nossa ajuda que nós podemos dar uns aos outros. E já agora, olhar para o lado, a ver se alguém precisa de nós. Também não custa nada e vivemos muitos anos a olhar pouco para o lado. E essa coisa tem que começar a acontecer. E acho que isto é uma lição que está cá. Nós estamos muito mais solidários uns com os outros. Estamos a interagir muito mais uns com os outros. Isto é uma lição muito positiva que vai ficar. Não é o teletrabalho e essas coisas. Isso também é importante. Mas estas situações e o tentar criar dinamismo na sociedade, mas compete ao Governo fazer mais. O Cristóvão, conjunto de referências também, de facto, importantes. O que é que resulta de 2020? Um ano aos dois e a todos os que nos possam estar a ouvir. E efetivamente não é fácil falar de 2020. Naturalmente aconteceu muita coisa em 2020, mas a pandemia, digamos, lançou um pano de opaco sobre tudo e, portanto, é difícil de falar de algo mais que não seja a pandemia. Mas também, francamente, no meu caso, também confesso que não é algo que me espevite muito o pensamento. Quer dizer, tirando algumas questões onde se possam tirar lições para o futuro, o que importa realmente é seguir em frente e pensar esse futuro, mas pensá-lo todos os dias e trabalhá-lo todos os dias. O ano foi, de facto, o pior ano das nossas vidas coletivas. Seguramente haverá casos, com certeza, nomeadamente na nossa população portuguesa, por exemplo, as pessoas que, já de outra geração, diferente da minha, obviamente, mas, por exemplo, as pessoas que tiveram na guerra do ultramar ou outras situações, naturalmente terão tido experiências bem mais complicadas que esta. Mas, coletivamente, no país e no mundo, provavelmente este é o pior ano de sempre, talvez só comparado com os anos da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é muito difícil falar de outra coisa que não seja a pandemia. Eu não tenho uma visão tão negativa no caso daquilo que foi o nosso país como o José Delgado, pelo menos contextualizando e comparando. Eu acho que, apesar de tudo, Portugal terá sido dos países a nível europeu, mas mesmo mundial, onde, apesar de tudo, as coisas têm corrido a vários níveis. Por exemplo, na questão da informação, apesar de tudo, melhor, porque nós depois basta ler, basta ver algumas notícias sobre coisas de outros países e perceber que, apesar de tudo, quer dizer, comparando ou contextualizando, apesar de tudo, nós fomos estando bastante melhor que muitos outros. O que não quer dizer que não haja coisas a corrigir e a melhorar, e isto tem sido um caminho de aprendizagem para toda a gente, para as instituições, porque realmente ninguém, como se passou o ano a dizer, ninguém estava preparado para isto. E, portanto, o que há de facto a fazer é retirar ilações disto, retirar ensinamentos, perceber que uma coisa destas pode acontecer. Quer dizer, fala-se que há aqui quase que uma regra dos 100 anos, mas a verdade é que os tempos hoje não são esses. Qualquer pandemia hoje
e como se falava na questão, por exemplo, da rapidez da propagação do vírus, qualquer pandemia hoje terá esse efeito, não é como há 100 anos, na altura da chamada gripe espanhola, ou na Idade Média com a peste negra, ou outras situações, porque hoje, quer dizer, eu hoje estou aqui, mas amanhã posso estar no outro lado do mundo, e isto é replicado por milhões de cidadãos, e portanto, obviamente, qualquer vírus hoje tem uma facilidade de propagação muito diferente de qualquer outra época, além de que há aquelas teses, às vezes, que ainda circula uma ou outra de que o vírus foi fabricado ou não. Eu não acredito muito nisso, mas é verdade que há situações que podem levar a que um erro num laboratório qualquer, uma situação qualquer, pode realmente produzir uma situação dessas, coisa que também, lá está, noutras épocas também não seria difícil de acontecer. Portanto, uma situação destas pode realmente e rapidamente voltar a acontecer, e portanto temos que tirar aprendizagens nesse sentido, a este nível, a nível global, de como é que são os controlos nos aeroportos, nos portos, todas estas situações, que medidas é que há a encontrar, portanto, a esse nível de poder globalmente trabalhar para que uma nova situação destas não tenha os mesmos impactos, e depois aquilo que a nível mais local ou individual todos nós temos que fazer. Há de facto algumas aprendizagens que podem ser feitas, quer dos nossos comportamentos individuais, por exemplo, o simples usar máscara, que por exemplo os orientais têm há muitos anos. Quando estou com uma gripe, ponho uma máscara, porque isto é uma questão cívica, de pensar no outro. Nós realmente ocidentais não temos muito esse hábito. Pode ser que o hábito fique, esperemos que sim. O tipo de comprimento não quer dizer que nos tornemos frios como os nórdicos, mas se calhar podemos ter mais algum cuidado, especialmente lá está, se nos lembrarmos que estou com uma gripe, se calhar não tenho que estar a passar os vírus aos outros. Este tipo de situações, eventualmente, mais do comportamento até individual, seria interessante que fique. E depois, a nível das organizações, já se falou de passagem na questão do teletrabalho, com certeza já estava aí, porque a tecnologia e o modelo de organização de muitas, aqui mais no privado, de muitas empresas também já favorecia esse tipo de situação, mas espero que no público, nas instituições públicas, também tenha vindo para ficar. Eu várias vezes falava nisto noutras ocasiões, e agora passado, realmente este ano, digo mais ainda, quer dizer, eu, por exemplo, enquanto autarca, enfim, em média, nos anos anteriores à pandemia, ia pelo menos uma vez por semana a Lisboa e a outros locais, mas Lisboa é sempre onde estão a maioria das instituições e, portanto, obviamente, onde são a maioria das reuniões. Muitas vezes demorava mais na ida e volta do que propriamente no tempo da reunião. Portanto, há muito que se pode ganhar em termos de tempo, de celeridade dos processos, e até depois na questão económica e ambiental. Portanto, na questão das reuniões online, e isto particularmente no público, porque de facto o privado já tinha mais esta situação. E depois o tal teletrabalho em geral, portanto, o mais possível aliar aquilo que é a função, a tarefa, com a possibilidade ou não daquele trabalhador e da sua própria vontade também de poder ter uma componente, mesmo que não seja total, uma componente parcial de teletrabalho, porque isso eventualmente facilitará muito também a vida familiar e pessoal dos trabalhadores. Portanto, são algumas das matérias que eu espero que ao longo deste ano e de futuro possam realmente ficar de ensinamentos desta pandemia, que ainda não vai desaparecer. Ainda temos aqui seguramente pelo menos um semestre mais difícil. Queremos, julgo eu, todos acreditar, eu pelo menos quero que seja realmente só o primeiro semestre e que quando chegarmos ao verão as coisas estejam, digamos, no velho normal, porque agora também falamos muito de novo normal. Espero que possamos nesse aspecto voltar o mais possível ao velho normal, que é enfim, andarmos sem medo e com tudo aquilo que a existência, desde logo em